E a nossa meditação nessa noite está no livro de Lucas 4, de 1 a 12. É o momento em que Jesus sofre muita pressão. Todos nós temos um dia que é o dia mais difícil, um dia mais desafiador. Jesus também teve o seu dia. E esse dia, o dia da provação de Jesus, o dia da tentação de Jesus, foi um dia que era o 40º dia do seu jejum. Então, quando a pessoa já está fisicamente mais fragilizada e ainda vai passar por uma luta espiritual, é um grande desafio. Mas Jesus é um modelo, Jesus é Deus na terra, a sua presença está entre nós. E ele pode mostrar na pessoa de homem, ou seja, vivenciando de uma forma encarnada, Filho de Deus na terra. Esse Deus está nos dizendo, na pessoa de Jesus, como devemos atravessar dias difíceis. E nesse texto, no primeiro momento, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus a essa situação. Quando Deus nos conduz, quando Deus dirige a nossa vida, nós também temos a possibilidade de atravessar desafios. Não é porque temos Deus conosco, não é porque servimos ao Senhor Deus que estamos imunes de dificuldades. No mundo tereis aflições, o próprio Cristo disse, mas tende bom ânimo. E com que ânimo Jesus atravessou a sua dificuldade? A dificuldade do não comer num deserto, onde a temperatura não é muito agradável, onde os desafios dos animais perniciosos que existem lá, como escorpião, cobra, tudo estava por lá. E Jesus também estava por lá. Mas, um determinado dia, que era o auge da sua fome, ali nesse dia aparece Satanás. E Satanás se apresenta a Jesus. E Jesus estava no início, na abertura do seu ministério, no momento que pós-batismo. E nesse momento, ele é provado. Satanás se aproxima e oferece uma coisa que cairia muito bem para aquele momento, né? Uma necessidade imediata, física, natural. Ou seja, ele disse, se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Veja a abordagem. Se você é o Filho de Deus, ele traz uma dúvida. Pois é, Satanás é assim. Ele traz dúvida naquilo que nós não devemos ter. Mas ele traz a dúvida no dia da fragilidade, no dia da fraqueza, no dia do cansaço, não é? O interessante é que Jesus é Deus na terra, portanto, ele é puro, é sem pecado, mas ainda assim, Satanás se atreveu. Quanto mais a nós, que somos humanos e falhos, não é? Então, nesse dia, ele se apresenta e diz, transforma, ou seja, resolve o seu problema físico, fácil de resolver. Por quê? Porque no ministério de Jesus estava anunciado, desde muitos anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías falou claramente que Jesus estaria nesse tempo como ungido do Senhor para fazer milagres. E ele, então, não perde a oportunidade de precipitar, de fazer com que aquele dom que está sobre Jesus naquele momento, ali no deserto, disponível, porque ele é Senhor, o sirva. Ou seja, satisfaça o seu próprio desejo. Pois é, dom, presente de Deus na nossa vida, unção espiritual na nossa vida, não é para serviço próprio. Nunca foi. É para servir ao próximo, é para servir de testemunho da presença de Deus na nossa vida. Não é para nos agradar, não é para nos saciar, é para servir. Então, Satanás queria provocar, queria desafiar que Jesus tropeçasse na sua autossatisfação. Então, vamos nos lembrar que a carne ela precisa de cuidado,
A carne precisa ser bem tratada, porque a Bíblia diz que nela habita a presença do Espírito Santo. Mas quando o próprio Deus, né, permite o estado de jejum, significa que Deus está nessa prova. E se Deus está nessa prova, é porque Ele próprio nos sustentará. E a presença de Jesus na Terra é isso. É a percepção de que Deus está no nosso meio. Portanto, se há necessidade, quem vai servir é Deus. E não devemos tirar proveito do próprio dom que Deus nos deu. E a gente encontra exatamente o oposto hoje em dia, né? Pessoas que andam até negociando. Uma oração custa tanto, né? Tantas perversões existem. Mas a palavra de Deus, ela diz que é de graça, nós recebemos e de graça devemos dar. Então, Jesus não aceita esta dúvida no seu ouvido, na sua mente, na sua vida. Jesus responde com a palavra. Ele usa de um texto bíblico, de Deuteronômio 8:3, que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Isso não foi o suficiente. Satanás faz mais uma investida. E nessa investida, agora ele não vai testar pela boca, pela necessidade física. Agora ele vai testar pelo olho, pelo poder. E ele leva Jesus, então, para um monte, um lugar alto, e mostra os reinos da terra, diz que tem aquele reino todo disponível para ele, e não podia ser diferente, né? Ele mentia. E ele diz, então, se você me adorar, eu te dou. Isso é poder. Ele testou, ele desafiou o poder. Mas, de novo, ele faz a abordagem. Se ele traz a dúvida, ele traz a possibilidade de confusão. Em dias em que a gente está cansado, e Jesus estava no 40º dia de jejum, no dia que a gente está cansado, a gente tem que ter atenção dobrada, porque quando nós estamos frágeis, pode ser o dia exatamente da sua vitória na prova. E é nesse dia que Jesus, então, de novo, se utiliza da palavra de Deus. Ele usa de novo o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 13, ele diz que ao Senhor não deve se tentar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando a gente já sabe o que é que nós temos que fazer, a gente não deve insistir em fazer prova de Deus. E Satanás estava lá, querendo trocar aquela visão humana de reinos pela possibilidade de ser adorado. E nós sabemos que a adoração é somente ao Deus, Deus único, eterno e verdadeiro. E essa é uma ordem muito clara, dada no livro de Deuteronômio, foi dada a Moisés, para que o Moisés desse ao povo, na hora em que Deus estava fazendo aliança com o povo de Deus. Então, Jesus apresenta texto bíblico do momento da aliança de Deus com o homem. Jesus está dando exemplo de que quando nós somos tentados pelo poder, pela ganância, pela dominação, pela autoridade, nós devemos nos lembrar que só a Deus devemos adorar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? De novo, a gente tem que ter cuidado com elogios. Quantas vezes a nossa vaidade é testada justamente com os elogios, com o poder. E tudo isso só tem uma função, de elogiar para que você concorde com outras coisas. Então, atenção, porque Jesus resolveu isso de uma única forma, com a palavra. A Bíblia diz que a palavra é a espada, ela é cortante. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque disputas, desafios espirituais se corta com a palavra de Deus. E, de novo, não sendo bastante, mais uma vez Satanás se aproxima. E Satanás, então,
faz a proposta, mais uma investida. No verso 9 do capítulo 4, ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque ele levou Jesus a um lugar alto, ele chama de pináculo, lá do templo em Jerusalém. Era o lugar mais alto. Ou seja, a dúvida, de novo, se tu és, colocando sempre a identidade de Jesus à prova. Jesus não precisa provar para a criatura Satanás que ele é Deus, porque ele é criador, ele é Deus na terra. Então, ele não tem que provar isso. E é uma lição. Nós também não precisamos fazer prova de Deus. Nós precisamos desfrutar e obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus responde que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nessa hora, ele diz que ele não deveria estar ali. Ele dá um basta. Eu vou ler o verso que ele dá o basta. É o verso: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, chega, basta. Jesus sempre dá a resposta baseada na palavra. Mas o interessante, o que eu quero chamar a atenção, é que tudo tem um limite. E essa terceira pergunta visa provar a mente de Jesus, visa provar o interior. Ou seja, curve-se e me adore. Ou seja, deixa isso tudo aí, ou seja, não precisa passar por mais nenhuma dificuldade na sua vida, ou seja, resolva rápido a sua passagem na existência da Terra, apenas me adore, nada mais. Lança-te daqui abaixo, ou seja, destrua este corpo físico imediatamente. Quando Satanás não consegue nos impressionar com as coisas que estão ao nosso redor, aos nossos olhos, viscerais, como a nossa fome, como o nosso sustento, ele vai trabalhar na dúvida da palavra, na dúvida da mente. Porque ele disse, mas Deus falou que, ainda que você caia, que anjos te segurarão. Deus falou, ele usou da palavra de Deus no Salmo 91. Ele disse, ainda que você caia, anjos te segurarão. Mas era necessário que ele caísse, que ele fosse destruído? Então, se Jesus se autodestruir, ele não chegaria à cruz, ele não morreria por mim e por você. Então, seria o quê? Cortar o projeto de Deus na raiz. Ou seja, antecipar todo o projeto de Deus em destruição. É assim que nós devemos entender. Há coisas maiores em jogo quando a gente cede a tentações. Essas coisas pequenas que atrapalham a nossa vida, elas não são tão pequenas. Elas, no projeto de Deus, no desenvolver da nossa vida, elas têm uma proposta maior. Jesus precisava vivenciar todos os seus 3 anos de ministério e mostrar e cumprir a palavra que ele veio curar, libertar, ele veio trazer a alegria, a salvação, até que chegasse o dia da crucificação. E ele não morreria porque Satanás propôs. Ele morreria porque estava dito como Jesus morreria e de que forma morreria. E assim a palavra nos orienta. Então, Jesus rebateu com a própria palavra. Jesus conhecia aquilo que lhe estava proposto. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus e saber o que Deus nos propôs. Porque ele é a âncora da nossa vida. Ele é a firmeza da nossa vida. É ele quem garante que nós estaremos atravessando as dificuldades com ele. Nós não vamos ficar nas dificuldades, nós vamos atravessar as dificuldades com ele e chegarmos ao cumprimento da promessa. Mas onde está a promessa? Jesus conhecia a promessa.
Mas o interessante é que Jesus não usou de uma quantidade grande de textos bíblicos para combater Satanás. Eu quero chamar a atenção de que Jesus usou apenas o livro de Deuteronômio e a ordem que Deus deu quando fez uma aliança com seu povo. Então, se você hoje que está me ouvindo também não conhece muito a palavra de Deus, não se preocupe. O próprio Deus vai abrindo a palavra para você. O importante é aquilo que Deus falou, que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que creiamos que Jesus tem poder e que com o coração creiamos, com nossa boca venhamos a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós dizemos isso e cremos, isso é diferente. Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Nós estamos tendo um pacto com Deus. Nós estamos nos colocando como filhos de Deus. E Deus honra. E a palavra de Deus honra. E eu quero, então, lembrar que Jesus usou Deuteronômio 8, no capítulo 8, verso 3, Deuteronômio 6, verso 13, e Deuteronômio 6, verso 16. Ele usou de um único livro, num único capítulo, e em 3 versículos. É só o que nós precisamos, crer. Não precisamos de muito, nós precisamos de crer. Agora, ele vivia esses 3 versículos. Essa é a diferença. Você pode não conhecer muita coisa, mas você precisa viver. Tudo que você conhece da palavra de Deus. E o próprio Deus te levará a conhecer mais da palavra dele. Porque quando nós conhecemos os nossos direitos de filhos de Deus, quando nós conhecemos as promessas que Deus tem para nós não trocamos pouca coisa. Era muito pouco trocar pedras por pães, se Jesus podia abrir olhos de cego, levantar paralíticos, libertar pessoas. Era muito pouco. Era muito pouco Jesus olhar e desejar aquele reino se ele poderia conquistar o mundo inteiro. Porque nós aqui no Ocidente, essa terra não estava descoberta naquela época, né? As Américas ainda não existiam. E nós hoje estamos aqui. Jesus chegou até nós e ele já conquistou o nosso coração. Então, era muito pouco só Jerusalém. Jesus tinha muito. Jesus tinha o mundo inteiro. Então, não se esqueça. Se hoje, de alguma forma, você também está se colocando em dúvida, se hoje alguém está fazendo uma pressão sobre a sua vida e te colocando em dúvida, se hoje, de alguma forma, você ou alguém, né, já estão te oprimindo tanto que você tem até vontade de destruir esse corpo que Deus te deu, eu quero só te dizer que o nosso Deus, ele é capaz de restaurar todo o nosso interior e exterior. E o nosso Deus, ele é Deus de vida e abundância. E as propostas de Deus são de vida e ressurreição, não são de morte. Quem propõe morte e perda precipitada e suicídio é Satanás. Mas o nosso Deus é Deus de vida e multiplicação. E que nessa noite você veja o exemplo que Deus nos deu. E, para concluir, eu quero só lembrar que Satanás começa assim. Ele começa ruindo e fazendo propostas que partem do elogio, do dom que você tem de transformar as coisas, de orar, de ser respondido. Depois ele parte para a vaidade, ao próximo degrau. E, por último, ele diz que você pode se autodestruir. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus diz, venha como está. O nosso Deus diz, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora, muito menos num precipício, muito menos numa autodestruição. Nosso Deus diz que ele preza tanto você e o corpo que ele te deu, e a mente que ele te deu, que ele restaura, que ele te torna uma nova criatura aqui na terra, para que você viva o melhor desta terra com ele e nos parâmetros dele. O nosso Deus, ele é um Deus de vida, que ele dá vida em abundância. Ele transforma a maldição em bênção.
Ele é Deus de livramento. E Ele é Deus que traz solução que não existe. É por isso que ninguém precisa se precipitar. É por isso que Jesus venceu e você e eu também podemos vencer na força, no poder, no nome de Jesus. E hoje eu quero orar por você. Se você está percebendo que essa mente está atrapalhada, mas lembre-se, talvez algumas brechas já tenham sido dadas, né? Físicas, materiais, emocionais, na vaidade. E essa confusão na sua mente é apenas uma confusão. Não é nenhuma dificuldade para Jesus, porque Ele diz que Ele é Senhor e Ele escreverá na nossa mente a sua palavra. Então, vamos orar e pedir a Deus esse poder para vencer dificuldades, tentações, essa alegria de saber que as promessas do Senhor são para nós hoje, promessas de vida. Dificuldades, Jesus encontrou, muitas, mas em todas, Deus estava com ele. E até quando o mataram, ele ressuscitou. Ele tem poder sobre a morte. Não tema nenhuma dificuldade, nem ameaças de morte, seja por coronavírus, seja por bala perdida ou por uma dificuldade qualquer. Eu quero dizer a você que o nosso Deus é Deus resgatador. Ele é Deus de livramento. Ele é Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos porque o Senhor deu a sua vida por nós. E por hoje, através do teu nome, na simplicidade do crer, mas no coração arrependido, sabendo que nós não temos nenhuma possibilidade de agir sobre o nosso exterior, nem sobre o nosso interior, mas sabendo que o Senhor é Deus, que milagrosamente, até hoje, tem poder para continuar trazendo vida sobre a nossa vida. E nós nos curvamos diante de Ti, te pedimos perdão. Te pedimos, Senhor, que a Tua vida venha para a nossa vida. E que assim como Jesus venceu essas dificuldades, que o Senhor hoje, nessa noite, esteja tocando em todo aquele que se curva e se coloca e que declara que só a Ti adora. E só a Ti, só a Jesus, confessa como Senhor e Salvador. Senhor, dá força a esse ouvinte, em nome de Jesus. Dá esperança, a Tua presença na vida dessa pessoa. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.